Olá Brasil, Rio de Janeiro, que Deus venha iluminar a sua vida, a sua casa. Esteja, Senhor, onde estiver o Senhor, que Deus possa segurar na sua mão, lhe fortalecer e fazer com que você possa alcançar paz. E é exatamente o que o Deus Altíssimo quer, que você tenha vida. Pois diz a Escritura Sagrada, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento leva a pessoa a alcançar, a viver o melhor. Quando a pessoa ela alcança o conhecimento, certamente se torna uma pessoa podemos colocar da seguinte maneira, o mal não vai conseguir dominá-la, a situação não vai dominar. E quantas são as pessoas que são dominadas por uma preocupação, porque ela se depara com um problema e diz não tem jeito, não tem solução. Quantas são as pessoas que olham para um problema, de repente uma doença, um problema familiar, um problema financeiro, e diante da situação, ela se vê impotente. E essa impotência, ou esta sensação de impotência, se dá exatamente por conta da falta do conhecimento. Porque quando a pessoa ela tem um conhecimento, o Deus Altíssimo vai fortalecendo, vai direcionando, e com o conhecimento, com a certeza, eu costumo sempre usar na igreja um termo, a luz do saber. Realmente com conhecimento, com entendimento, ela vai galgando até então alcançar a vitória. Ela se depara com um problema, ela firma o coração em Deus e vence. E é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida. Eu sou Luciano Moreira, faço parte da equipe de fé do pastor Michael Marques aqui no Rio de Janeiro, que trabalha lado a lado com o nosso pastor Jaime de Amorim e o nosso missionário R. Soares. Estaremos juntos no programa Palavra Urgente, onde o Deus Altíssimo ele vai abençoar muito a sua vida, a sua casa. E sempre uma história, um relato de fé. Hoje nós vamos falar um pouquinho com respeito à senhora Olga, que o filho se deparou com uma enfermidade, com uma doença, e ela começou a detectar certos sintomas que promoveu ao coração da senhora Olga um desespero, uma preocupação. A mãe, ela sempre fica preocupada com o filho, o que será que está acontecendo? E muitas das vezes quer até trocar de lugar com o filho, não é assim? A senhora sabe muito bem o que estou falando. Vamos então entender? E o filho, passando por situações, por problemas, foi diagnosticado com insuficiência cardíaca. Conosco, na tela. Isso foi bem no início do mês de outubro de 2024. O meu filho, ele teve um problema muito sério no coração. Ele ficou muito inchado, mas o inchaço dele não era um inchaço normal, porque ele ficou duro, a pele inteirinha dele era uma tábua. Fiquei vários dias bem ruim, com problema de respiração, muito cansaço. No dia 13 de novembro de 2024, Edson fez um exame e descobriu que tinha função sistólica reduzida, mais conhecida como insuficiência cardíaca. Teve derrame na pleura, então meu pulmão ficou com água. Eu fiquei muito inchado, não conseguia me mover direito devido ao corpo estar muito inchado. E o diagnóstico era caixão. Quando o médico viu o exame dele, ele disse que ele precisa ser internado. Imagina o drama da senhora Olga, né? Porque a ordem natural, se podemos assim dizer, é os pais, sepultar, os filhos. Não é a ordem natural. A ordem natural é sempre os filhos sepultando os pais. E é exatamente assim. Todas as vezes um pai, quando perde, ele não imaginava isso, não queria perder meu filho, não tem como, não é a ordem natural. A ordem natural realmente é a inversa. A ordem natural são os filhos sepultando os pais. Imagina o drama da senhora Olga, vendo o filho numa situação desta. Porém, vamos à reportagem, vamos entender um pouquinho mais. Conosco, na tela. Segundo o relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, no mundo, a insuficiência cardíaca é mais prevalente em adultos, chegando a 10% nas pessoas com idade acima dos 75 anos. No ano de 2023, o apresentador Fausto Silva precisou ser internado para tratamento da síndrome e realizou um procedimento cirúrgico. De acordo com uma pesquisa publicada no Brazilian Journal of Implantology and Heart Science, entre 2014 e 2024, registrou-se mais de 2,2 milhões de internações pelo agravo da doença no Brasil. As consequências mais frequentes dessa patologia são o cansaço extremo, tontura, anemia, desmaio e problemas pulmonares.
Exatamente. A senhora Olga aí colocando o coração diante de Deus. E olha quantas pessoas carregando essa enfermidade, quantas pessoas carregando um problemão assim. Você pode vencer também. Prepara aí conosco, prepara o copo com água, porque daqui a pouquinho estaremos realizando uma prece, realizando uma oração em seu favor, apresentando ao Deus Altíssimo essa situação. Prepara, porque daqui a pouquinho estaremos clamando ao Deus da Bíblia e Ele vai abençoar muito, muito mesmo a sua vida. Falando em coisas boas, vamos ao especialista? Daqui a pouquinho voltamos. Pensa o seguinte, o coração é uma bomba e ele bombeia sangue para o corpo inteiro, levando nutrientes e oxigênio para o corpo inteiro funcionar. E aí, João, na insuficiência cardíaca, eu vou ter um coração que está fraco, está cansado. Então ele bombeia fraco. Então isso faz com que chegue menos sangue, com oxigênio e nutrientes para o resto do corpo. Isso tem muitas repercussões negativas. A gente tem uma insuficiência cardíaca que pode ser causada por infarto, ou também outra que pode ser causada por doenças nas válvulas, outra que pode ser causada por arritmia, outras vezes por doenças genéticas. Existem vários tipos. Infelizmente, é raro existir um tipo que tenha cura. Tem um tipo de insuficiência cardíaca que acontece perto do parto da mulher, a gente chama de miocardiopatia periparto, insuficiência cardíaca periparto, que até 50% dos casos pode reverter. Porém, os outros dificilmente revertem. Então, tem que ser cuidado e diagnosticado bem precoce. Até o uso de anabolizante pode gerar insuficiência cardíaca. Isso é um alerta muito importante hoje em dia. Tem alto grau de mortalidade, 50% morre em 5 anos, equivale a um câncer bem agressivo. E é uma das principais causas de internação hospitalar em paciente acima dos 60 anos. Que bacana! Quero de coração agradecer a todos que participam, colaboram muito. São os profissionais da área de saúde, que separam um tempo na agenda, preparam lá para receber a equipe maravilhosa, a produção do Palavra Urgente, e ali então compartilhar conosco a sabedoria e o conhecimento, aquilo que tanto tem se dedicado. Muito obrigado a todos os profissionais da área de saúde. E quantas são as pessoas que têm passado por uma dificuldade na vida, assim como a senhora Olga e o filho dela? Pastor, eu quero alcançar da vitória, eu quero alcançar o milagre. Eu gostaria de frequentar, de conhecer a Igreja Internacional da Graça de Deus, próximo aqui de casa. Você pode através do site On Grace. Lá você então pesquisa, tem a lupa, você põe o endereço da sua casa e o site vai lhe fornecer o endereço da igreja pertinho da sua casa. Pastor, eu tenho dificuldade. A Igreja Internacional da Graça de Deus do Centro de Magé, ela é um ponto de apoio para você que é patrocinador, você que tem a nossa TV ou deseja conhecer o endereço aí pertinho da sua casa. Pode fazer contato conosco através do 21 979-522657. Manda lá o áudio, a mensagem no WhatsApp e estaremos retornando esse contato, fornecendo ali a ajuda que a senhora, o senhor então solicitar. Vamos então, nesse dado momento, a segunda parte, vamos entender um pouquinho mais? Conosco na tela. E eu comecei a ligar para o programa do R.R. Soares, porque eu sempre gostei das orações do R.R. Soares. Aí eu estava assistindo o R.R. Soares, o R.R. Soares falou bem assim: eu estarei em Curitiba no dia 24 de novembro, marquei rapidinho o endereço, tudo, e eu falei, eu vou estar lá. Peguei os exames dele e cheguei lá, não mostrei para ninguém. Fiquei com os exames na mão. Durante a oração, Deus dá uma inspiração para Olga orar. Eu nunca tinha visto alguém fazer isso, mas alguma coisa falou assim para mim. Os exames dele é a revelação da doença. Você vai pisar nesses exames agora. E eu comecei a pisar. Enquanto o missionário orava, eu pisava nos exames. Após a reunião, Olga voltou para casa com a fé de que o filho estava curado. Quando foi 20 de dezembro, eu fui ao médico com o meu filho junto, curado. Quando o médico olhou para o meu filho, falou, quem é ele? Eu falei, é o meu filho, que no primeiro exame o senhor falou que ele morreria na cama dele. E esse é o meu filho. Aí ele falou, mas é impossível. Que bacana, hein? A coisa vai pegando forma.
Sentiu que no início ela contando o drama, a senhora Olga, né? Eu também o filho relatando, aí agora já começa a pegar forma, já começa a buscar em Deus. E é exatamente assim que temos que fazer diante dos problemas, né? Muitas das vezes, com a cabeça quente, a pessoa quer tomar uma decisão. Como eu costumo brincar, né? Eu tenho o prazer de pastorear a Igreja Internacional da Graça de Deus ali do Centro de Magé. E o caminho muito conhecido por todos, né? A Rio Teresópolis, como alguns falam, eu costumo dizer o seguinte para o povo: se eu ficar olhando somente para o problema, eu vou pegar essa Rio Teresópolis e vou sair correndo, gritando. E quantas são as pessoas assim, que olham para o problema, para a dificuldade, olha para o momento e encarando ali diante do momento, ela acaba desanimando. Não faça isso não, respira, calma, faz uma oração, entre em contato conosco, daí então Deus vai lhe dar uma direção, você vai reagir e dá para perceber que a senhora Olga começou a buscar em Deus a solução. E sabia que é em Deus que vencemos? Eu quero compartilhar com a senhora, com o Senhor, uma mensagem do coração de Deus ao nosso, que diz assim a Escritura Sagrada, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33, diz assim: porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele. E logo então Saul diz assim, pois tu ainda és moço. Que situação, hein? E ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Saul estava dizendo assim, Davi se colocou como solução. Vou fazer algo. E naquele exato momento, Saul diz, não, calma aí, você não pode, você não é capaz. E quantas são as pessoas que estão assim? Você quer dar um passo, quer agir, quer vencer, e alguém está dizendo para você, você não pode, não vai conseguir, aceita esse sofrimento. Eu digo para você, não aceita não. Busque em Deus que você vai vencer. Vamos à terceira parte? Conosco na tela. Daí o médico examinou ele da cabeça aos pés e ele falou, ele está curado. Eu não imaginei que eu ia melhorar tanto em tão pouco tempo. Foi todo um milagre de Deus. Eu tinha vontade de colocar a boca no trombone para falar o que Deus fez. O foco da minha mãe em relação à oração era mostrar que a oração não volta vazia. Hoje, graças a Deus, já consigo caminhar. Minha rotina é de trabalho normal, eu chego no horário, chego cedo, saio à tarde, me sinto em paz. Só de olhar para ele, vocês vão ver que ele está perfeito, muito bonito, com a perninha perfeita dele, com o corpo perfeitinho dele, está trabalhando. Partir, todo mundo vai. Não adianta achar que vai ficar para semente, mas saber que tem um Deus que cuida, um Deus que está presente, tudo tem o tempo certo. Eu choro. Porque é lindo demais tudo isso. Então, meu filho está totalmente sarado. Preparou o copo com água? Olha, tem gente que não preparou ainda. Eu vou dar um tempinho para que você possa participar da oração conosco e receber a bênção de Deus para a sua vida. Falando em bênção de Deus para a sua vida, eu quero convidar a senhora, o senhor, a conhecer a rede social. Sabia que o Palavra Urgente está na rede social? Nós temos sim. Qual é, pastor? Basta apenas você pesquisar no YouTube ou então no Instagram, lá na lupa de ambos, e põe lá, @Palavra Urgente. Dali então você se inscreve ou começa a seguir e será sempre notificado a cada história, a cada vitória, a cada bênção. Acompanha que com certeza Deus tem o melhor para a sua vida. Pastor, eu creio no melhor. E é exatamente assim que temos que fazer, Você já preparou o copo com água? Temos que orar a Deus, colocar em Deus a nossa vida e o nosso coração e determinada a vitória. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, diante do Senhor, pedimos que o Senhor venha fluidificar esta água com o teu poder, de maneira que esta pessoa, o bebê, receba cura. Pai, que o Senhor possa operar no espírito, pois o homem, ele é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. E o Senhor possa agir em ambos, dando saúde, paz, alegria, leveza, para que esta pessoa possa ter uma reação de vitória. E quem crê, diga, eu creio, diga amém. Beba então da água em Cristo Jesus. Graças ao bom Deus, que o Deus da Bíblia, Ele possa abençoar muito a sua vida, a sua casa. E eu quero de coração convidar a senhora, o senhor a participar
em uma igreja internacional da graça de Deus, bem pertinho da sua casa. Quarta-feira é o dia da família, sexta-feira é o dia da libertação, domingo de louvor e adoração. Você pode participar, o pastor vai estar para lhe atender, uma equipe de fé pronta, com o coração aberto para lhe garantir, podemos assim dizer, total acolhimento. Porque é fundamental, né? A pessoa, ela está realmente passando por lutas e dificuldades, e como eu costumo dizer, esta não é a equipe Bala. Olha a igreja de Magé aí. Comecei a falar da igreja, já colocar a imagem. Que Deus abençoe essa equipe maravilhosa que tem trabalhado incansavelmente para divulgar a boa palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial. Rua Coronel João Valério, 281, bem no centro de Magé, próximo ao Clube Magéense e ao lado da nova Prefeitura de Magé. É o nosso endereço. Eu aguardo por você domingo, 8 da manhã, como também às 18 horas. Fica um beijo no coração de toda a equipe do Palavra Urgente. Vamos a uma bela faixa musical, que Deus te ilumine. Queremos mais uma vez ouvir tua voz. Queremos mais uma vez sentir o teu espírito. Faz queimar teu fogo em nós. Faz queimar outra vez. Todo joelho dobrará, toda a terra cantará. Grande é o teu poder, grande é o teu poder. Todos profetizarão, todos os povos e nações. Grande é o teu poder, grande é o teu poder. Então faz tremer este lugar, faz-nos ouvir o som do ventre impetuoso. Faz tremer este lugar, faz-nos ouvir o som do ventre impetuoso. Então vem, a noiva te espera. Vamos! Então vem, a noiva te espera. Diga! Então faz tremer este lugar, faz-nos ouvir o som do ventre impetuoso. Faz tremer este lugar, faz-nos ouvir o som do ventre impetuoso. Vento impetuoso, enche esse lugar. Vento impetuoso, enche esse lugar. Assim como diz em Atos 2, enche a casa, Espírito Santo, enche a casa, enche a casa. Nós te desejamos, Espírito Santo, enche a casa.